A ideia das cestas de impacto que a gente criou, tá agora no segundo episódio, e a gente vai organizar muitas mais por aí até o segundo semestre. A ideia é ser uma roda de conversa rápida, mesmo na segunda sexta-feira de cada mês. A gente vai pular junho, mas a ideia é a gente fazer uma roda de conversa, ser justo, fazer em 1 hora mesmo, porque a gente sabe que as agendas estão super concorridas. E a ideia é fazer esses encontros curtos de conversa sobre temas do ecossistema de investimentos e negócios de impacto. A gente está fazendo essas cestas de impacto, uma iniciativa em parceria com o Mercado Livre. E já vou deixar aqui o recadinho para, além de se apresentarem ou renomearem-se com o nome e organização de vocês, que vão deixando ao longo da conversa aqui perguntas e comentários no chat para a gente ir colhendo e dar tempo de endereçar os comentários de vocês. Hoje a gente vai bater um papo sobre o apoio a negócios de impacto ambiental. Então, dentro do ICE, eu trabalho na Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto, e no final do ano passado, a gente lançou um conjunto de 9 recomendações com metas de tendência para o avanço do ecossistema de impacto nos próximos 5 anos. E uma dessas metas, a de número 7, vai falar justamente da conexão com negócios de impacto ambiental. A gente percebe que nos próximos anos vai ser fundamental que a agenda social e ambiental se fortaleçam mutuamente. E aí, para falar sobre isso, a gente trouxe 2 pessoas muito especiais aqui para conversar com vocês. E a gente está falando agora sobre onde empreendedores podem encontrar apoio para os seus desafios, empreendedores ambientais. E aí a gente deixa aqui um compromisso público de, em um próximo encontro, trazer empreendedores ambientais também para essa conversa, mas como um primeiro papo, a gente resolveu trazer o Daniel Contrucci e a Laura Mota. Os 2 eu tive prazer de conhecer nos meus primeiros meses de ICE, lá em 2017, no laboratório de inovação social, que o Dani estava ajudando a gente, e a Laura era participante. E foi muito gostoso compartilhar com eles o meu início de carreira no ICE, e hoje está anfitriando essa conversa com os 2. A Laura, ela trabalha no Mercado Livre, e como apoiadora, a gente ouviu a história dela contando como que o Mercado Livre criou uma iniciativa, uma solução para tirar intermediários da venda de produtos da biodiversidade. E a gente ficou muito inspirada e a gente quis trazê-la para contar essa história. E o Dani, ele é da Climate Ventures, e ele vai falar aqui com a gente hoje sobre o Onda Verde, que vai trazer oportunidades para investir e empreender com impacto. Eu acho que os 2 trazem visões muito legais de amadurecimento no apoio a negócios de impacto ambiental. E aí, sem mais delongas, porque o nosso tempo é curto, eu vou passar a primeira palavra para o Dani, depois para a Laura, e podem ir colocando seus comentários aqui no chat, e depois a gente vai fazer aí uma interação com eles, trazendo as perguntas de vocês. Dani, é com você. Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde a todos. Bom, maior prazer estar aqui com vocês, ainda mais nesse clima de café e de descontração, para a gente bater um papo sobre os negócios de impacto ambiental. Eu sou um entusiasta e otimista sobre o tema, né? Então, acompanho esse tema já faz um tempo. Acho que meu início nessa jornada foi quando a gente fundou a Oca, né? Eu e o Gravina em 2009, e a Oca na época foi a primeira operadora de turismo sustentável, né? Turismo de base comunitária, que trabalhava com comunidades indígenas, quilombolas. Antes disso, ainda trabalhando no projeto Bagagem, para mim foi, acho que, a semente, né, de como que eu comecei a entender que um negócio poderia ser lucrativo e, ao mesmo tempo, gerar impacto ambiental. No caso, renda, valorização cultural, né, para comunidades aí espalhadas pelo Brasil. Então, empreendi a Oca durante um tempo, e aí, fazendo uma longa história curta, né, 3 anos atrás, fundei, junto com Gravina, também a Climate Ventures, com uma organização que se propõe a apoiar negócios que geram impacto positivo no clima. Então, até então, né, nosso olhar, sempre que a gente falava de negócios e clima,
na nossa opinião, né, a agenda era, na imensa maioria das vezes, uma agenda, digamos, contraprodutiva, ou seja, os negócios, né, costumam gerar impacto negativo no clima nas suas operações. Então, toda essa conversa partia de como é que os negócios podem neutralizar o seu impacto, né? Então, agora, essa agenda Net Zero, Race to Zero, como é que a gente faz essa corrida para zerar as emissões, buscando diminuir as emissões e também compensar aquelas emissões que a gente não consegue diminuir. E a gente traz pela Climate Ventures uma agenda positiva, né? Então, uma agenda em que modelos de negócios podem ajudar a resolver a crise climática. Então, acho que ficou bastante evidente que essa pauta tem bastante tração e bastante interesse, né? A gente começou como um laboratório de inovação em 2018, que era realizado pela OCA, em parceria com o Instituto Clima e Sociedade, e aí foi tanta atenção e respaldo positivo, acho, do ecossistema, que nasceu a Climate Ventures como uma organização sem fins lucrativos, que tem o objetivo, então, de ajudar esses negócios que entregam impacto positivo no clima a se desenvolverem. Eu queria contar para vocês duas coisas. Primeiro, vou mostrar um pouquinho sobre a estratégia da Climate Ventures e como é que a gente busca atuar. Então, isso é algo bem novo, tá? Que a gente foi convidado, inclusive, pelo ICE, pela Aliança pelo Impacto, de buscar uma atuação irmã, né? Uma atuação onde a gente se fortalece, buscando desenvolver todo esse campo de negócios com impacto ambiental. E para isso, vocês estão conseguindo ver minha tela aqui? Sim. Para isso, a gente estruturou essa estratégia, né, que é uma estratégia backbone, uma tradução difícil em português, mas é como se fosse uma espinha dorsal para o desenvolvimento do campo. Então, mais do que ser um executor apenas de projetos, a gente busca articular uma série de organizações que atuam nesses dois campos, né? Então, na parte de cima do solo, né, fazendo uma analogia aí com um pomar, né, com árvores frutíferas, né, as árvores que existem hoje, né, representam, no nosso ponto de vista, o que tem de pipeline, de oferta de pipeline, ou seja, de negócios que entregam impacto climático positivo, né, as aceleradoras, incubadoras e também fundos de investimentos e diferentes mecanismos que atraem capital para esses negócios, né? E a gente tem uma leitura de que esse nosso pomar ele ainda está muito escasso, digamos assim, né, de árvores e as árvores de frutos, né? A gente tem ouvido com frequência por parte de fundos, de investidores, que faltam bons negócios, né, para o pipeline de, por exemplo, fundos de impacto em clima, em conservação da biodiversidade. Então, como a gente sai desse ciclo vicioso, né? Abre chamadas, várias aceleradoras abrindo chamadas, fundos que estão buscando negócios e que sempre acabam, né, com uma oferta muito pequena de soluções nos seus portfólios de pipeline. Então, tem toda uma agenda que a gente está iniciando, né, de trabalho para a gente melhorar a qualidade do solo, né? Ou seja, trabalhar na parte de baixo, que é esse desenvolvimento de relacionamento com atores chaves do ecossistema e criação de condições possibilitadoras, né, para melhorar esse ambiente de negócio. Então, para isso, existem uma série de iniciativas focadas em construir agendas comuns, né? Então, o que a gente está falando? Quando a gente está falando de negócios de impacto ambiental, de fato, o que a gente está falando? Quais são os setores? Quais são as lentes de interesse? Quais são as soluções? Como a gente consegue medir e avaliar impacto? Então, precisa ter um entendimento entre essas múltiplas organizações em relação ao que é impacto ambiental de fato, quais são os indicadores, etc. Como a gente busca atuar de forma coletiva, né, buscando colaborar e criar sinergia com outras organizações do campo, e não cada organização em si mesmada, né, olhando para o seu próprio umbigo com o seu próprio programa. Além disso, buscar uma comunicação contínua para mostrar o avanço do campo e oferecendo também esse suporte estrutural para todo o ecossistema. Então, é isso que a Climate busca fazer.
E aí eu vou focar aqui, né, para a gente tentar direcionar um pouco a conversa, nessa parte que diz respeito à construção de agenda comum, né? Então, não sei se vocês acompanharam, se todos acompanharam, mas na semana passada a gente lançou, em parceria com o ICE, com a Aliança, com uma série de atores do ecossistema, a Onda Verde, que é um estudo que a gente realizou junto com a Pipe Social, agora a Pipe Lab, né, para apresentar, né, e vários outros parceiros aqui, então a Aliança, o ICE, o Instituto Clima e Sociedade, Fundo Vale, Humanize, Cargill, a gente começou a se perguntar, tá, se os negócios de impacto ambiental nascem para resolver desafios ambientais, quais são os principais desafios ambientais do Brasil? Né? Por onde a gente começa? Para a gente conseguir entender quais são as agendas prioritárias desses negócios. Então, para isso, a gente tem uma linha do tempo que constrói uma lógica, né, de como o Brasil tem lidado com o meio ambiente na sua economia. Então, eu vou mostrar brevemente aqui para vocês, tá? Essa linha do tempo, basicamente, parte, né, de uma lógica em que o meio ambiente está a serviço da economia, ou seja, na verdade, isso é uma palavra bonita para dizer que os negócios têm explorado o meio ambiente de uma forma predatória, olhando principalmente para a geração de lucro, né? E aí a gente tem uma série de acontecimentos desde 1800 que foram acontecendo, né? Até que no final do século passado a gente começa a olhar para a transição para uma economia verde, entre aspas. Então, coisas como Política Nacional do Meio Ambiente, a criação do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, a Rio 92, e aí isso começa a ganhar tração, né, com o protocolo de Quioto, etc. E a gente analisa, junto com os especialistas que ajudaram a construir o estudo, que nesse início do século XXI, a gente começa a migrar para uma lógica em que a economia vai integrar o meio ambiente de maneira sistêmica e estratégica, ou seja, não dá mais para os negócios não cumprirem lei ou buscarem externalizar os seus custos ambientais, né? Então, aqui uma série de acontecimentos, então vou só dar destaque aqui para a política nacional de resíduos sólidos, o CAR, Cadastro Ambiental Rural, que pode ser uma grande virada de jogo para diminuir o impacto ambiental, principalmente no campo, né? A gente tem, cadê aqui, o surgimento da força-tarefa de negócios sociais e finanças sociais e negócios de impacto, né? Enfim, a COP, que marcou o Acordo de Paris em 2015, etc. E agora, nos últimos anos, uma grande onda, né? Principalmente impulsionada por essa agenda ESG, em que as empresas estão sendo obrigadas, né, pelos gestores de ativos, aqui o exemplo, né, de BlackRock, de XP, a começar a entregar, primeiro, diminuir, né, os seus impactos negativos ambientais atrelados à cadeia de negócios, e segundo, começar a fomentar, então, modelos de negócios que geram impacto social e ambiental positivo. Aí, falando dos desafios, eu vou só dar uma pincelada, porque depois vocês vão ter tempo para entrar aqui e explorar, tá, o estudo com calma, mas os principais desafios, então, estão relacionados a essas 4 agendas, né? A agenda de mudanças climáticas, que, sem dúvida, é o maior desafio que a gente vai viver ao longo desse século e que coloca a nossa própria espécie em ameaça, né? O desmatamento e a degradação florestal, né, que a gente sabe que é um problema crônico que tem se agravado e que hoje, né, representa, junto com a ocupação desordenada do território no campo, a principal ameaça para o clima, né? São aproximadamente 3/4 das emissões brasileiras que vêm dessa agenda de desmatamento e expansão da fronteira agropecuária para áreas que antigamente eram florestais. A ocupação desordenada do território também fala da agenda de cidades, né? Então, os problemas ambientais ligados à falta de saneamento, principalmente, que é o último desafio, e falta de gestão adequada dos resíduos sólidos. Então, isso aqui é um grande resumo. Depois a gente tem um detalhamento disso para cada um dos setores. E aí a gente apresenta, então, uma matriz de oportunidades, que basicamente examina os principais setores que têm influência nessa agenda ambiental,
né? Então, agropecuária, florestas, uso do solo, indústria, logística e mobilidade, energia e biocombustíveis, água e saneamento, gestão de resíduos e o setor financeiro, que é transversal. E aqui no estudo a gente apresenta, então, os principais desafios de cada um desses setores, um resumo do setor, tá? E mais para baixo, quais são as soluções de negócios que podem ajudar a resolver alguns desses desafios. Então, essas soluções são mais de 30 soluções que são apresentadas pelo estudo, e elas podem ser filtradas com diferentes lentes de análise. Então, por exemplo, se a gente filtrar aqui usando a lente de bioeconomia, a gente consegue ver soluções, né, dentro de energias e biocombustíveis, de água e saneamento, né, de agropecuária, gestão de resíduos, etc., que tem a ver com essa agenda de bioeconomia. Tá? Então, acho que isso é só um pano de fundo para mostrar como a gente tem trabalhado com esse tema, tá? Mas fazendo uma ponte aqui com a nossa conversa, eu queria falar especificamente de uma das soluções que a gente identificou no nosso laboratório de clima em 2018 e que eu acho que é fruto aí de uma parceria que a gente tem feito com o Mercado Livre e com vários outros atores, que é a solução de soluções logísticas para escoar e ajudar a trazer para o mercado produtos oriundos da biodiversidade, né, da sociobiodiversidade. Então, é um recorte da bioeconomia, que são produtos, né, que ajudam a manter a floresta em pé, com foco especial na Amazônia. Então, a gente iniciou, junto com o IDESAN e com a AMAS, na época, o Programa Prioritário o PPA, o Programa Parceiros pela Amazônia, né, dentro do seu programa de aceleração, a gente iniciou um laboratório de inovação, onde a gente escolheu, né, esse desafio, que é como a gente ajuda esses empreendedores a trazer os seus produtos, que são produtos que têm toda uma origem responsável e que ajudam a fazer o manejo sustentável de áreas de floresta na Amazônia, para os principais mercados. Então, a gente se debruçou, né, com um grupo de mais de 50 organizações, com vários empreendedores, vários especialistas em logística, em comercialização, e a gente, depois de bastante trabalho de bateção de cabeça, né, Laura? A gente materializou um movimento que é o movimento Amazônia em Casa, Floresta em Pé. Então, vou pedir para a Ariane, se puder, depois colocar o site também desse movimento que está no ar. E esse movimento, que vai agora passar por um processo de escala, né, no seu primeiro ciclo, ele apoiou aproximadamente 17 empreendedores, com algumas parcerias estratégicas. Então, por exemplo, a Costa Brasil, que é uma grande empresa de logística, que está oferecendo fretes gratuitos semanais de Manaus, de Belém para São Paulo, via cabotagem. Então, a gente tem pequenos empreendedores que antes tinham que provavelmente assim enviar seus produtos com frete aéreo, pagando um valor altíssimo. Agora conseguem mandar de graça esses produtos para um armazém em São Paulo, e de São Paulo, né, distribuir para o resto do mundo, e o apoio do Mercado Livre, que ajudou esses empreendedores a digitalizar, né? Então, muitos não tinham lojas virtuais e agora estão com lojas dentro do Mercado Livre, e colocar esses produtos em 48 horas na casa de qualquer pessoa no Brasil, né? Então, esse projeto é uma iniciativa que envolve vários atores diferentes, então são mais de 10 organizações que estão trabalhando em sinergia, né, e que já entregou resultados muito positivos e que a gente espera que agora, nesse plano de escala que vai se iniciar esse ano, possa ofertar esses mesmos benefícios de logística, comercialização, para dezenas, quem sabe centenas de empreendedores aí no próximo ano. Então, acho que é só um pouco de alimento para a nossa conversa. Vou passar para a Laura contar um pouquinho também do Mercado Livre e a gente segue conversando com base nas perguntas daqui a pouquinho. Gente, boa tarde. Acho que a primeira coisa que eu queria reforçar é a importância dos laboratórios de inovação, né? Acho que, como a Débora comentou, a gente se conheceu há muitos anos atrás em um laboratório de inovação do ICE e foi depois num laboratório da Climate, que a iniciativa que eu vou compartilhar hoje também nasceu. Então, acho que queria reforçar que esses espaços no campo são bastante importantes. E a minha fala aqui, né, a gente conversou bastante com o time do ICE para entender
quem a gente trazia para falar desse tema, que tem tantos olhares e tanta gente bacana para falar. E as meninas falaram que a expectativa era contar um pouco o caminho que o Mercado Livre fez para chegar nos programas que a gente tem hoje, pensando em como as empresas podem entender como contribuir para esses desafios e para essas oportunidades que o Dani comentou. Então, o Mercado Livre é uma empresa que foi criada por empreendedores para empreendedores, e o papel da área de sustentabilidade, desde que a área surgiu em 2017, é entender como que o ecossistema de soluções que a gente tem pode potencializar negócios inovadores que estejam endereçando questões socioambientais. Então, a primeira iniciativa nesse sentido foi a criação de uma categoria sustentável para produtos de impacto positivo dentro do marketplace, visando facilitar o consumo desses produtos e dar visibilidade a produtos feitos por empresas B e negócios ambientais de impacto positivo em geral. E aí, depois que a gente lançou a categoria, a gente percebeu muito o que o Daniel comentou sobre a importância da gente fortalecer esse pipeline de negócios e de produtos, né? Então, a gente tem um desafio de desenvolver essa oferta, de trazer mais alternativas para o consumidor, e aí foi buscando fortalecer negócios que a gente lançou em 2019, um programa que chama Empreender com Impacto, que é um programa que acontece em toda a América Latina. E a primeira edição do programa era um programa para negócios de impacto em geral, com um conteúdo muito amplo, que ia desde o fortalecimento do modelo de negócio e o desenho do modelo de negócio, até como estruturar esse negócio no longo prazo. E a gente, no final do primeiro ano desse programa, a gente capacitou mais de 400 negócios na América Latina. A gente, principalmente no Brasil, percebeu que o Brasil tinha muitos bons programas de aceleração e muitos atores atuando nessa mesma jornada, né? E que fazia mais sentido a gente somar esforços com quem já estava capacitando negócios de impacto e entender qual era o aporte que o Mercado Livre podia de fato fazer, tanto como sendo diferencial, mas principalmente para ter um impacto efetivo no campo, né? Que não fosse mais um programa de aceleração falando sobre todas essas etapas. Então, a gente tomou uma decisão nesse momento, a gente escutou muitas aceleradoras, a gente conversou com alguns empreendimentos e a gente entrevistou 15 lideranças no Mercado Livre sobre comercialização, sobre como desenhar uma estratégia de comercialização bem-sucedida e como fazer vendas online pensando em negócios de impacto. Então, a partir desse material, a gente criou insights de comercialização e passou a focar os conteúdos das nossas capacitações no tema de comercialização digital, que com a pandemia acelerou ainda mais tanto a necessidade quanto o interesse dos empreendimentos. Então, hoje, desde o ano passado, as capacitações estão focadas em comercialização e principalmente comercialização online. A gente produziu, junto com o ICE e outras organizações, um guia de uma estratégia comercial para negócios de impacto. E a gente começou a cada vez mais se especializar nesse sentido, entendendo que essa era a expertise que a gente tinha para aportar no ecossistema para ter um impacto efetivo e que fazia sentido a gente se plugar com aceleradoras e atores que já estavam no campo. E aí, nesse contexto, ano passado, a gente fez um piloto em parceria com a Amase, com a PPA, com a Climate, e a gente começou a capacitar e mentorar empreendimentos da bioeconomia na Amazônia para comercialização. Então, a gente deu capacitações bastante focadas nas soluções do Mercado Livre, mentorias sobre canais e venda online, e ofereceu benefícios dentro do Mercado Livre para que esses negócios pudessem vender dentro da plataforma. Então, com isso, a gente teve uma entrada de 15 negócios dentro do Mercado Livre, e em setembro a gente fez uma campanha que foi Amazônia em Casa, Floresta em Pé, dando visibilidade aos produtos desses empreendimentos para os nossos consumidores. E aí, a partir dessa experiência, né, acho que ela confirmou um pouco a nossa intuição de que a comercialização, de fato, era uma necessidade, um desafio desses empreendimentos, e o Lab que a Climate fez trouxe a comercialização e a logística como dois gargalos, e no estudo que o Dani acabou de mostrar, o escoamento de produtos da bioeconomia é um desafio, né, para a gente conseguir liderar essa agenda, que é uma vantagem competitiva que o Brasil tem na economia. Então, a bioeconomia vai se desenvolver a partir da política pública, a partir do incentivo, mas muito a partir do acesso ao mercado e do escoamento desses produtos, né? Então, esse piloto do ano passado mostrou que realmente faz sentido a gente ter ido por esse caminho, e aí acho que aqui o primeiro insight, pensando em como as empresas podem apoiar, é entender quais são os assets e conhecimentos que as empresas têm para aportar no ecossistema,
como se plugar com atores que já estão atuando no campo, né? Então, a Hamas, que já estava acelerando esses negócios, e a gente entrando na ponta da comercialização e do escoamento, e também entender como que, de fato, a gente tem iniciativas que vão de encontro com as demandas e os desafios e as oportunidades, né? Então, é olhar para esse estudo e entender como cada empresa pode, de fato, ter uma solução que enderece uma dessas questões que estão levantadas. Então, a partir dessa experiência, esse ano, a convocatória do Empreender com Impacto esse ano está 100% focada em biodiversidade. Então, até dia 24 agora, a gente está com inscrições abertas em negócios de Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. E a ideia é a gente continuar ampliando esse portfólio, né? Então, a gente desenhou uma jornada de capacitação bastante focada em comercialização e venda online. Vamos ter mentoria individuais para esses negócios, que a gente também entendeu que os negócios estão em diferentes estágios e precisam desse acompanhamento mais individualizado. E a ideia é dar visibilidade para esses produtos na categoria de produtos sustentáveis do Mercado Livre. Acho que dentro do movimento Amazônia em Casa, Floresta em Pé, que o Dani comentou, a gente tem vários atores com esse olhar de cada um aportar a sua expertise e atuar em colaboração. Quando a gente olha para o estudo, a gente está falando de desafios muito complexos, muito estruturais e muito interdependentes. E acho que o único jeito da gente endereçar esses desafios nessa complexidade é, de fato, a gente ter essa soma de esforços e trabalhar colaborativamente. Então, a gente tem a Hamas fortalecendo os negócios, a gente tem rodada de investimento, a gente tem a Costa Brasil ajudando a trazer os produtos para São Paulo, a gente tem o Mercado Livre fazendo essa venda para o consumidor. Então, cada organização está atuando numa ponta com a sua expertise para a gente conseguir beneficiar, de fato, esse grupo de empreendimentos. E aí, acho que essa colaboração de atores reforça o papel que cada um tem, a oportunidade que cada um tem de contribuir, e também vai para além do campo, né? Acho que tanto os consumidores, à medida que escolhem esses produtos, estão fomentando esses negócios e essas cadeias produtivas sustentáveis, e os investidores, como o Dani comentou, à medida que estão valorizando e exigindo esses critérios socioambientais, tem um poder muito grande de acelerar essa agenda dentro das empresas e acelerar a criação de novos negócios, né? A gente trouxe um vídeo também, agora, para terminar a minha fala e a gente bater mais papo, a gente trouxe um vídeo mostrando um desses empreendimentos, que é o Peabiru, que passou por essa mentoria, essa capacitação no ano passado e hoje está vendendo no Mercado Livre, e é um pouco a experiência que gerou o programa que a gente está com a chamada aberta agora. Vou colocar aqui, vocês me avisam se não estiver dando certo. Enquanto isso, vão colocando as perguntas aqui no chat e a gente está olhando para fazer daqui a pouquinho. Às vezes eu converso com elas, dá mais mel. Sempre tem que ter uma conversinha com ela, porque é um ser vivo, com certeza ela vai escutar. A minha história com as abelhas nativas da Amazônia é muito importante para mim, para minha família, para a nossa natureza, né? Que elas ajudam muito na polinização da floresta. O Peabiru se preocupou muito em aumentar a capacidade produtiva dessas famílias. Então o trabalho era de assistência técnica para, de algumas caixinhas que produziam poucos quilos de mel, a gente ter hoje 2 toneladas e chegando a 3 ou 4 toneladas daqui a alguns anos. Eu comecei com 6 caixas e hoje eu estou com 200 e a gente já conseguiu até R$3.000 por colheita. O desafio agora, né, era como levar isso para os grandes mercados, para os grandes centros, né, com toda a dificuldade logística da Amazônia, especialmente para pequenos produtores rurais. Aí entra essa parceria do IDESAN junto com o Mercado Livre, que percebe que tem muita gente produzindo coisas legais e tendo as mesmas dificuldades e os mesmos desafios. O propósito dessa iniciativa é usar a tecnologia do Mercado Livre para conectar aquele produtor do mel lá do Pará com todos os consumidores do Brasil. O Mercado Livre é fundamental nisso, que ele vem apoiar processos de armazenagem, de logística, de união de esforços conjuntos para oferecer isso de uma forma muito simplificada para quem está bem distante da Amazônia consumir. A gente fica feliz por ver
o mel da gente sendo vendido aí pro Mercado Livre, na hora que abre, já tá lá estampado. Aí eu sinto orgulho disso. E no momento que acontecer uma venda, a gente vai separar esse produto, embalar e chegar o mais rápido possível na casa do consumidor, usando toda a nossa malha logística. O Mercado Livre quer ajudar esses empreendimentos florestais a acessarem o mercado consumidor, gerando renda para essas comunidades que estão contribuindo para a conservação de biomas brasileiros e que estão fomentando cadeias produtivas mais sustentáveis. Quem era acostumado a desmatar, fazer queimadas, agora não vai fazer mais isso, porque o futuro é esse, cuidar da natureza. As pessoas começam a se tornar grupos, os indivíduos começam a se tornar grupos. E não tem como garantir a conservação da Amazônia sem pensar de forma coletiva. Obrigada, Laura. Obrigada, Dani. Obrigada, pessoal, pela interação aqui no chat. Eu vou começar com uma pergunta que eu acho que vai fazer um super gancho com o vídeo que a gente acabou de ver. A pergunta do Jorge para a Laura, mas acho que o Dani também tem capacidade da Climate, como ele disse, então essa Backbone Organization a gente também comentar. Como o Mercado Livre, e aí isso pode ser também outras grandes empresas, podem ajudar uma incubadora de bioeconomia amazônica na logística para distribuição de seus produtos em outras regiões brasileiras. Acho que a gente ouviu um pouquinho no vídeo, mas se puder só comentar, Laura. Assim, o Mercado Livre especificamente, né, a gente tem hoje algumas soluções logísticas e para esse grupo de empreendimentos, a gente está fomentando uma solução que é a integração nos nossos centros de distribuição. Então, hoje a gente tem dois centros em Cajamar, um em Santa Catarina e um na Bahia, e até o final do ano a gente deve ter mais 2 também ao longo do país, e a gente entende, né, que como tem um desafio logístico grande na região, esse envio único para o centro de distribuição acaba facilitando esse envio para os empreendimentos, então a gente apoiou os empreendimentos em relação a essa organização de estoque junto com a AMAS, e aí, uma vez que eles tinham um estoque estruturado, eles fizeram um envio para o centro de distribuição do Mercado Livre. E essa solução do centro de distribuição é uma solução que o Mercado Livre fica responsável pelo armazenamento, por embalar o produto e por enviar o produto para o consumidor. Então, os empreendimentos têm o desafio de fazer esse envio para São Paulo, que, como o Dani comentou, a Costa Brasil tem sido um grande parceiro nessa perna do envio até o centro de distribuição. E aí, uma vez no centro de distribuição, o Mercado Livre, quando a compra é realizada na plataforma, a gente embala e envia isso para o consumidor em até 48 horas o consumidor recebe, então isso acaba barateando bastante o custo de frete, tanto para o consumidor quanto para o empreendimento, dando muita agilidade, né? Então, antes um produto que demorava até 20 dias para chegar do Pará até São Paulo, hoje chega em 48 horas na região sudeste. Então, tem várias soluções, nem todos os empreendimentos estão prontos para acessar o centro de distribuição, principalmente pensando em estoque, né? Os empreendimentos ainda menores, que não têm condição de dividir o estoque, né? Então, ficar com uma parte no Pará e mandar a outra parte para o nosso centro de distribuição, mas a maior parte deles tem conseguido acessar essa solução, e uma vez que acessa essa solução, o número de vendas tende a crescer muito, né? Então, a Manioca é um exemplo disso. Foi o primeiro empreendimento a se integrar no centro de distribuição, e desde que essa integração foi feita, a quantidade de vendas aumentou muito, principalmente por conta desse prazo de entrega de 48 horas. Então, por exemplo, no ano passado, durante setembro, a gente fez uma live com a Bela Gil com os produtos da Manioca. E aí a gente, em um final de semana, quase esgotou o estoque da Manioca no centro de distribuição, porque em 48 horas as pessoas tinham, em 24 em São Paulo e 48 na região, tinham esse produto em casa para poder fazer a receita, né? Então, isso, de novo, varia muito de acordo com o tamanho do empreendimento. O envio único da Amazônia para São Paulo ainda é um desafio, e a gente vem fazendo parcerias nesse sentido, mas a principal solução é a gente oferecer o nosso centro de distribuição e a gente gerir o estoque desse empreendimento. Legal. Eu queria fazer uma pergunta, então, da Aurélia, que veio aqui para o Dani, que também é super específica, que aí a gente faz essa base conceitual, e aí depois a gente segue para outras perguntas um pouco mais amplas.
Mas a Aurélia pediu, Dani, para você esclarecer ou definir o que é um bom negócio, né? Um bom negócio para o clima, enfim. Acho que a gente ouve essa expressão algumas vezes do que a gente está falando quando a gente está falando de bons negócios. Ótimo. A gente tem, tá, uma definiçãozinha aqui, depois a gente pode compartilhar com vocês. Acho que a Ariane pode tentar me ajudar aí a pegar a nossa definição de bons negócios pelo clima e colar aqui. Mas, genericamente, o que a gente está falando é o seguinte: o negócio não precisa ser super inovador, não. O que ele precisa ter são 2 ingredientes básicos. Ter sustentabilidade financeira para ele poder parar em pé, mesmo que ele ainda seja uma associação, que não precisa ser necessariamente um CNPJ de negócio, ele pode ser uma associação, ele pode ser uma ONG, mas ele tem que ter uma lógica, ou pelo menos, se ainda não para em pé financeiramente, ele precisa ter a ambição de conseguir parar em pé financeiramente através dos seus produtos e seus serviços. Tá? Então, isso é uma premissa. E a outra premissa ele precisa entregar algum tipo de impacto climático que possa ser mensurado. Então, esse impacto ele pode ser tanto na agenda de sequestrar emissões, né? Então, por exemplo, quando a gente, né, trabalha com agropecuária, com plantio, né, em áreas degradadas, essa plantação ela está sequestrando o carbono, né? Pode ser uma solução que ajuda a mitigar a emissão de emissões. Então, por exemplo, quando a gente traz uma placa solar que vai diminuir ou substituir uma outra fonte de energia como combustíveis fósseis, então a gente está ajudando a diminuir a quantidade de emissões, tá? Ou no sentido de adaptação às mudanças climáticas. Então, a gente sabe que essa agenda de clima está gerando uma série de externalidades, né, de desastres naturais, vamos dizer assim, e que muitas vezes esses desastres afetam principalmente populações marginalizadas, que são as que menos contribuem com a agenda de clima, né? Então, a gente está falando de enchentes, de deslizamentos, né, de furacões, uma série de coisas. Então, soluções que ajudam a melhorar a drenagem nas cidades, que ajudam a prever quando vai ter, né, algum grande desastre natural. Então, tudo isso podem ser soluções, tá, de mitigação, de sequestro ou de adaptação à agenda das mudanças de clima. Tá? Então, genericamente, é isso que a gente está falando, né? Se conseguir reduzir a pressão sobre os recursos naturais, né? Ou seja, um processo onde a gente não vai precisar mais extrair tantos materiais, extrair minérios, e sim usar materiais reutilizados dentro do ciclo de produção, né? Isso tudo, para a gente, são impactos ambientais relevantes que podem estar dentro desses ingredientes, tá? De um bom negócio pelo clima. Que bom que você já tocou um pouquinho no assunto, Dani. Eu vou aproveitar aqui, então, para trazer o comentário do Black, que ele fez 2 perguntas aqui, eu vou fazer as 2 e aí você responde. Acho que a Laura também super tem condição de responder também. Que é como os pontos-chave, né, aquela rodinha de temas da Onda Verde, dialogam com violências que as populações negras e indígenas sofrem na Amazônia, e como a defesa de instituições democráticas e relacionamento com o poder público também não seria uma chave, uma vez que a regularização fundiária e fiscalização passam por isso. Deixa eu só entender. Um pano para manga, né? Dá para fazer um cesta de impacto só sobre isso. Black, você quer fazer algum comentário? Black, se você puder falar só se você está falando do Onda Verde ou do Amazônia em Casa, Floresta em Pé, ou só para eu entender. Não, na verdade, eu acho que em geral, assim, né? Porque a gente sempre, eu pelo menos sempre escuto movimentações em torno de Amazônia, investimentos, tudo mais, lá, e quase sempre vem limpo de política, né? Quer dizer, quais são as movimentações políticas que a gente precisa fazer também para garantir, que violências que acontecem historicamente não se perpetuem, e 2, que é isso, né? A gente acompanha o cenário, fiscalização, impedir, por exemplo, a grilagem, que depois vai ser regularizada a fundiária, vai ser alvo de regulação fundiária, tudo isso passa pela política, né? Passa pela garantia de instituições democráticas, esse tipo de coisa. O quanto esses movimentos precisam também estar próximo, né, dessas movimentações de garantir democracia para que a gente tenha instituições funcionando e esse relacionamento com o Estado, né? Que quem garante, na verdade, escala. Perfeito. Perfeito. Bom, eu vou te adiantar já que assim, é uma relação muito indireta, muito mais indireta, tá, com esses 2 pontos do que a gente gostaria, mas eu acho que também é natural por 2 motivos, né? Primeiro que assim, eu acho que a gente precisa
escolher os nossos desafios, né? Porque quando a gente tenta abraçar o mundo, muitas vezes a gente acaba se perdendo. Então, num momento em que o ambiente governamental é extremamente, principalmente, né, do nosso governo federal, é um ambiente extremamente desfavorável a um processo de combate, digamos assim, o que a gente está buscando fazer com o time do orçamento e equipe que a gente tem para atuar na Amazônia, é resolver um desafio, né, que envolve, digamos assim, os empreendedores que acabam tendo nas suas cadeias de valor, né, justiça climática, que acabam tendo boas práticas de conservação da floresta e que hoje estão vivendo um vale da morte, que se a gente conseguir resolver esse gargalo de logística e comercialização, esses negócios podem prosperar. Essa foi a batalha que a gente escolheu para entrar, né? Isso não significa de forma alguma que a gente está deixando de lado, mas aí como é que a gente chega nas questões de violência contra populações negras, indígenas, por exemplo, e melhoria do ambiente democrático, né? Hoje, de uma maneira indireta, tá, Márcio? Então, como é que a gente faz isso na prática? Primeiro, boa parte dos empreendimentos que a gente busca apoiar tem nas suas cadeias de valor, né, a inclusão de famílias ribeirinhas, de famílias indígenas, né, que vêm sendo apoiadas pelo PABIRU, pelo ISA, pelo Saúde e Alegria há décadas na Amazônia. E a gente entende que um dos grandes dilemas da Amazônia hoje, e esse talvez seja o principal motivo por a gente ter escolhido essa agenda da Amazônia para entrar com mais força, é que a floresta só vai ficar em pé quando a gente conseguir ter as populações locais vivendo em dignidade nas suas terras, produzindo, né, e conseguindo gerar receita a partir das suas terras, né? Hoje, o grande discurso do governo federal é que ele precisa levar desenvolvimento para a Amazônia. E levar desenvolvimento é levar hidrelétrica, levar desenvolvimento é levar grandes obras de infraestrutura, entendeu? Então, não se considera, né, a opção de você gerar um desenvolvimento garantindo a soberania das populações que lá vivem. Então, a grande batalha que a gente está iniciando com esse projeto é mostrar que sim, é possível gerar desenvolvimento mantendo essas populações morando com dignidade, inseridas em cadeias de valor que fazem parte da cadeia de grandes empresas ou de médias empresas, não importa, mas elas estão formalmente inseridas dentro da economia e mostrando que elas têm todo o direito de estar soberanas dentro das suas terras, né? Então, acredito que essa é a forma indireta que a gente está fazendo. Por um outro lado, tem uma conversa bem maior que está acontecendo. A gente faz parte daquele grupo, né, que é uma concertação pela Amazônia, que está reunindo várias lideranças. Eu acho que você deve estar lá, algumas outras pessoas eu já vi por lá também, né? Tem um grupo de trabalho lá, que é o GT, que está olhando para a bioeconomia, que está ajudando a criar normas, regulamentações para o que é essa bioeconomia, porque a gente, em última instância, pode dizer que se a gente pegar e desmatar uma floresta e plantar cana para construir um plástico feito de cana, a gente está trabalhando com bioeconomia. Então, quais são os valores, os princípios dessa bioeconomia? E dentro disso, a gente está junto com, na verdade, muito mais acompanhando outras organizações como a SEDEX, a Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, o próprio consórcio dos governadores, né, que está bem comprometido, estão buscando construir princípios e normas para que essa bioeconomia garanta essa soberania, né, das populações locais, e não seja simplesmente, né, uma nova moda de investimentos verdes que vai chegar, né, com investimentos de fora e começar a construir negócios que excluem as populações originárias dessas cadeias de valor, tá? Então, são duas coisas que estão acontecendo, né, mas eu te falei, acho que a gente ainda tem muitos passos para dar, tá, para conseguir fazer essa inclusão, né, dessas populações na escala que a Amazônia pede, né? Eu acho que o Dani resumiu super bem, né? Eu acho que a gente está bastante convencido, né? Acho que não é quando o Cleiton fala no vídeo, quem antes precisava ir para o garimpo desmatar, agora vê o valor nas abelhas, né? Eu acho que a gente está muito convencido que essa geração de renda no território e que a valorização do modo de vida e do modo de produção dessas comunidades empoderam essas comunidades e acho que também impedem a entrada dessas atividades ilegais, já que elas passam a ter uma alternativa de renda vinculada a uma cadeia produtiva mais sustentável, né? Acho que a solução
a Amazônia passa muito pela criação desse modelo de desenvolvimento que respeite, que seja criado a partir dos modos de vida dessas comunidades, gerando renda para o território, para as comunidades e para a conservação, né? Então, acho que também a geração de renda é para essas pessoas, mas é também para garantir a conservação desse território e impedir o avanço de atividades legais como o desmatamento e o garimpo. E acho que é isso, acho que essa geração de renda permite continuar com o modo de vida dessa comunidade, travar o avanço dessas atividades e principalmente empoderar essas comunidades na medida que elas podem, inclusive, ter autonomia em relação à sua produção. Né? Acho que até o que a Débora comentou em relação à tentativa de eliminar atravessadores, né? E de fazer com que essas comunidades consigam viver dessas atividades, tem muito a ver com propor um novo modelo na região, mas essa agenda de bioeconomia depende de muito incentivo e política pública, e investimento em infraestrutura, inclusive, né? Acho que todo esse gargalo logístico que a gente está vendo passa por investimento público e vontade política de fazer essa economia na região dar certo. Queria só completar uma coisa também, Black, porque assim, isso passa também... Tem outros atores que estão muito mais próximos também desse grupo da aliança, como fundações e institutos, que podem ter um papel muito importante nisso. Então, eu vou dar um exemplo, tá? A ANDE, a gente está conversando numa parceria com a ANDE, e a ANDE está querendo apoiar aceleração, dentro dos programas de aceleração, de impulsionamento que já existem, né? Então, tem a Climate Launchpad, que é a plataforma de ideias de negócios verdes, que inclusive está com inscrições abertas. Qualquer empreendedor que tenha uma ideia de negócio, não precisa estar estruturado o negócio, né? Ou um negócio com no máximo 2 anos de CNPJ, pode se inscrever. A Ari pode mandar aqui também o link, tá, da Climate Launchpad, e é uma grande competição global que seleciona as melhores ideias de negócios que ajudam a resolver o clima, tá? E a gente representa eles aqui no Brasil. Chama Climate Launchpad, né? A plataforma de lançamentos de negócios bons pelo clima. E a gente vai lançar também, mais tarde nesse ano, o nosso programa de impulsionamento da Climate Ventures. Hoje em dia, esses programas, a gente depende de doações, de recursos de fundações e institutos ou patrocínios de empresas para a gente colocar esses programas em pé. E a gente tem, por exemplo, uma parceria em andamento com a ANDE, onde a ANDE está buscando nos ajudar a financiar negócios que tenham um protagonismo de lideranças que sejam negras ou que tenham diversidade de raça e gênero para serem acelerados, sabe? Então, esse tipo de coisa ajuda a gente a criar categorias especiais, sabe, abrir espaço para empreendimentos que são liderados, né, por juventudes ou por empreendedores negros ou com diversidade de raça e gênero, para que entrem e sejam impulsionados dentro do programa. A gente sempre tem esse olhar, né, de busca de inclusão, mas eu acho muito importante também quando esses parceiros trazem essas digamos assim, critérios de inclusão, né? Só para exemplificar outras coisas que podem acontecer aí para a gente poder, né, encostar, né, dentro desse desafio aí que transcende bastante esse nosso ecossistema. Legal, acho que a gente tem tempo ainda para mais uma pergunta. Eu vou trazer então uma do Geraldo, que eu acho que tem tudo a ver com a discussão que a gente está tendo. Ele vai falar sobre o mapa de negócios de impacto social e ambiental que a Pipe lançou, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás. E aí, o perfil do empreendedor de impacto no Brasil, que o mapa traz, ainda é de homens brancos, pós-graduados, mais da metade na região sudeste. Acho que a provocação que o Geraldo está trazendo é como que a gente inclui empreendedores e empreendedoras de regiões mais ambientalmente vulnerabilizadas para o mainstream do ecossistema de impacto. Então, não estou falando nem do mainstream, né, de outra coisa, mas a gente está falando de um ecossistema que, no final das contas, acaba interagindo mais com esse perfil de empreendedor de impacto. Como que a gente conversa mais com Claytons, por exemplo, né? Como que a gente traz mais esse pessoal para o centro da discussão? Eu acho que essa também é uma pergunta muito importante, e aí tem 2 coisas que eu acho que me vem na cabeça, né, quando eu penso nisso. Primeiro que, assim, é importante reconhecer que o universo total, independente de
característica, né, social ou demográfica, o universo total de empreendimentos que conseguem entregar impacto positivo no meio ambiente e no clima ainda é muito, muito, muito pequeno e perto do potencial que a gente tem no Brasil. Então, qualquer tipo de recorte que a gente faz, não importa se é de raça, gênero, de inclusão, né, faz com que um universo de negócios que já é super escasso vire muito mais escasso ou inexistente. O trabalho que precisa acontecer, na minha opinião, e aí acho que é um trabalho, né, de base, de longo prazo, é um trabalho de investir em informações, né, de empreendedorismo, né, para que a gênese de negócios, né, aumente ano após ano. Então, acho que tem um trabalho muito importante da Fundação CERT, né, que mostra como eles fizeram um trabalho, né, de ano após ano, fomentar, levar para as universidades, né, o que são negócios de impacto, né, e ajudar que esse tema chegue nas diferentes regiões, e programas de base mesmo para preparar empreendedores que estão no estágio muito inicial da jornada, né, a conseguir entender quais são os gatilhos, o que eles precisam pensar, né, para que o negócio deles seja minimamente investível, atraente, né, para o mercado. Então, existe uma lógica de mercado que a gente não consegue mudar, né? A gente não consegue chegar e falar assim, vou tentar fazer com que esse negócio seja mais atraente, né, para um investidor. O negócio ele precisa parar em pé e ter uma lógica de sustentabilidade financeira por si só. Então, eu acredito que a gente precisa investir, e aí acho que é um trabalho importante também da filantropia, né, nesse empreendedorismo de base, de ir para as universidades, de ir para, né, para as escolas e mostrar que é uma oportunidade, na verdade, quando a gente estava na faculdade, né, e a gente ia saber quais eram as opções de carreira de futuro, nunca nenhum professor meu me disse que eu poderia empreender, muito menos que eu poderia empreender um negócio de impacto. Eu tive que meio que descobrir isso sozinho. Acho que a gente está num momento diferente, e eu acho que isso precisa entrar de fato, né, nos programas de ONGs que atuam em regiões periféricas, né, em programas universitários, para que a gente tenha uma massa mesmo de empreendedores entrando para esse ecossistema no médio e longo prazo. É isso que eu consigo pensar nesse momento. Eu peço ajuda a todos, tem muitos aqui que podem me ajudar a responder melhor essa pergunta. Super. Laura, antes de passar para você, então, responder a mesma pergunta, eu vou aproveitar aqui e juntar um bolo de perguntas que veio sobre logística, que talvez você consiga comentar também junto. Então, vieram vários comentários sobre como apoiar a logística, principalmente de pequenos e médios produtores dessas áreas rurais. Acho que antes de responder, só comentando um pouco isso que o Dani trouxe, né, que eu acho que a importância também da gente, de certa forma, flexibilizar o conceito de negócio de impacto tradicional, né, que tem muito claro o propósito, a medição do impacto e tudo mais, para a gente ter uma visão mais abrangente e entender que negócios que estão gerando impacto socioambiental positivo, que talvez não se vejam categorizados nessa categoria mais formal, mas que podem tanto se empoderar em relação ao conceito de negócio de impacto, quanto continuar gerando impacto dessa forma, mesmo que não seja dessa maneira mais estruturada que a gente conhece. Né? Acho que a gente tem visto bastante isso quando a gente vai, até na própria convocatória agora de negócios da biodiversidade, a importância da gente ir para o território mais com o olhar de quem está gerando impacto efetivo, e aí a gente, ao longo da formação, a gente empoderar em relação a essa identificação como negócio de impacto, e acho que hoje, quando a gente olha para os negócios acelerados pela AMAS, eles se apresentam como startups de impacto, como negócio de impacto, mas que é um caminho a construção e essa identificação com essa classificação, né? Que a gente tem vários negócios que estão gerando impacto, que não se veem dessa forma, mas que podem ser empoderados nesse sentido, e que é um desafio mesmo, né? Hoje, quando a gente olha na categoria de produtos sustentáveis do Mercado Livre, dos 12 mil produtos que a gente fez a curadoria, 8 mil estão em São Paulo, né? Então, a gente tem, com certeza, esse programa e outros também querem trazer mais essa diversidade. E sobre logística, né, eu acho que a experiência de Amazônia em Casa, Floresta em Pé, tem mostrado duas coisas, né? Primeiro, que não tem uma solução única para os negócios, que eles estão em estágios muito diferentes. Esse caso que eu comentei com vocês, que ao mesmo tempo que a gente tem uma empreendedora que não consegue
dividir o estoque de nenhuma forma, porque ela tem poucas quantidades, ou está produzindo sob demanda. A gente tem marcas mais estruturadas que hoje já conseguem ter, inclusive se integrar a um centro de distribuição terceiro, então acho que é importante saber que cada negócio tem uma solução e que essas soluções coletivas ajudam nessa questão do volume, né? Então, o fato das marcas estarem articuladas em rede e terem envios coletivos para São Paulo, estarem explorando a cabotagem com a Costa Brasil agora, né? E estarem buscando essas soluções juntos, também traz muita força para pequenos empreendimentos. O grande desafio do custo, além da distância, acho que toda a questão estrutural da Amazônia, que eu não tenho a resposta completa, mas é como que a gente conecta esses pequenos volumes com os grandes centros. E aí eu acho que a junção desses negócios no território é bem importante para a gente fazer envios coletivos, da mesma forma que a gente vem falando bastante disso até dentro da programação do nosso curso, que é a compra coletiva de insumos, né? Ou o financiamento coletivo desses negócios. Então, acho que é bem importante criar rede e, de novo, atuar em colaboração para resolver a questão logística. Legal, obrigada. Infelizmente, acho que a gente não tem mais tempo para perguntas, mas a gente viu muitas interações, muitas coisas legais rolando aqui no chat. A gente vai fazer questão de encaminhar essas perguntas, então, para a Laura e para o Daniel. E aí a gente tem um contato de quem fez para que eles possam responder para vocês depois diretamente, porque eu acho que veio muita coisa boa aqui e dá muito pano para manga, discussões para mais alguns encontros. Então, antes da gente terminar nesse minutinho final, eu quero dar 3 lembretes para vocês, 3 convites, na verdade. O primeiro deles é que vai acontecer o Fórum Impacta Mais, nos dias 8, 9 e 10 de junho. As inscrições já estão abertas, vou pedir para a Júlia colocar o link aqui no chat para vocês, para a gente continuar, inclusive, essa conversa por lá também. E, como parte da organização do fórum, estão abertas também as inscrições para apoios de eventos locais. Então, se vocês estiverem organizando ou conhecerem organizações que estão organizando eventos nos temas de investimentos e negócios de impacto, também conectados à agenda ambiental, inscrevam-se e o fórum vai poder apoiar esses eventos, alguns desses eventos. E eu também, então, estendo o convite para participarem da próxima Sexta de Impacto, que vai ser no dia 2 de julho, por conta do Fórum Impacta Mais, a gente vai pular o mês de junho, mas em julho a gente está de volta, no comecinho do mês, possivelmente trazendo de volta a agenda ambiental, dessa vez conversando com empreendedores. Então, a gente vai trazer essa conversa de volta, mas eu queria agradecer demais, Laura, Dani e todos os participantes que ficaram até aqui e que vocês aproveitem o fim de semana na casa de vocês com os seus. Obrigada, gente. Um beijo. Até mais.